Então, boa noite, irmãos. Boa noite. Com grande alegria que nós estamos novamente reunidos aqui, para conversarmos sobre a palavra do Senhor, nos alimentarmos espiritualmente, nos fortalecermos nessa vida que já nos arrasta já há um certo tempo com tanta luta, tanta labuta. E boa noite a vocês que também nos acompanham através das redes sociais. Essa noite nós não teremos um sermão. Essa noite nós teremos uma meditação. Faremos uma meditação juntos a respeito da oração do Senhor. Eu distribuí com vocês um pequeno papel. Nós temos essa oração do Senhor em dois locais no Novo Testamento. Em Mateus e tem em Lucas. Tá? São dois contextos diferentes. Não é o mesmo momento. Em dois momentos diferentes, os discípulos pediram a Jesus para ensinar a orar. Sendo que, no primeiro momento, foi o momento que ele estava proferindo ao sermão das bem-aventuranças. Aí, nesse momento, ele ensina, tanto aos discípulos como ele ensina à multidão. O de Lucas, o relato de Lucas, acontece alguns meses depois, quando Jesus, em um contexto, está sozinho, orando, eles encontram Jesus em oração e eles se admiram, não pelas palavras, mas pelo semblante de Jesus. O que chama a atenção deles é o semblante de Jesus. Aí, então, eles pedem a Jesus para que ele os ensine a orar também. Essa noite nós vamos meditar mais no contexto de Mateus, certo? Se vocês olharem o luzinho que eu coloquei para vocês aí, há um paralelo que traz uma pequena diferença, né? Enquanto em Mateus nós temos 7 pedidos, Jesus apresenta 7 pedidos, em Lucas são apenas 5, né? Então essa noite a gente vai meditar na experiência de Mateus, tá certo? Qual era esse contexto de Mateus? O Sermão das Bem-aventuranças, eles estão dentro dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, tá? Jesus vinha falando já a respeito do que os discípulos são o sal da terra, que ele não veio para revogar a lei, mas cumprir, né? E ele também fala sobre a questão do jejum, ele fala sobre a questão da prática da justiça, de considerar a esmola, a luz e as trevas, os tesouros do céu, os dois senhores. E nesse contexto aqui, de todos esses assuntos que ele aborda diante daquela multidão, ele está apresentando ele apresenta como se deve orar. Aí no verso, Mateus 6, tá? No verso 3, a gente vai ver do verso 5 ao verso 14 essa noite, tá bom? Em Deuteronômio 11, no verso 13, é dito que Deus deseja que nós o sirvamos de todo o coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Esse é o serviço de adoração que agrada ao Senhor. E Jesus, ele apresenta, nesse sermão da montanha, ele apresenta a maneira, né, o comportamento do cristão, como ele, na sua própria vida, como um todo, ele sendo um motivo de adoração e honra a Deus. Né? Mas é um momento que ele chama a atenção, que é o momento da oração. Então, a oração, ela não a gente não deve ficar preocupado com as palavras em si. Porque o Sermão do Monte, a beleza dele, não são as palavras, mas em tudo que ele acaba trazendo para a nossa mente. É o que ele traz para a nossa mente que faz a grande essência do Sermão do Monte. Né? E em aramaico, eu fui pesquisar um pouquinho, porque essa oração ela foi proferida em aramaico. Aramaico era a língua que Jesus falava, né? Então, em aramaico, orar significa orientar o coração para Deus. Coração, mente, né? Porque a mente é quem raciocina, quem faz o diálogo, né? O coração está muito ligado ao sentimento, à emoção, mas a parte do contato, da conversa, é a mente.
Então, a gente vê muito a palavra coração. Os judeus, eles gostavam muito de usar o coração, mas na verdade é a mente, né? O coração, em algum sentido, é o sentido da mente. Então, orar é orientar a mente para Deus, tá? Mas também tem um significado de brasa, de assar. Aí a gente leva isso para o sentido espiritual, né? Porque o Espírito Santo é fogo que consome, né? Fogo que nos aquece. Então a oração, ela tem que fazer isso. Ela tem que fazer você se levantar fortalecido. Chorando, em lágrimas, muitas vezes, mas fortalecido e em paz, apesar da batalha. Então a oração tem que trazer esse sentido no final. Então a gente pegando aqui no primeiro bloco, nós temos que Jesus dirige-se a uma grande multidão e aos discípulos, né? E ele começa usando a expressão. Só que no verso 5 ele diz assim, ele faz uma orientação. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Chama a atenção, né? Estou aqui orando, estou conversando aqui com Deus, revelando assim publicamente uma santidade. Então, Jesus está repreendendo esse tipo de comportamento. Aí ele diz que a oração agradável é aquela que você vai para o seu quarto, que você se tranca, e que em silêncio com o Pai você conversa. Mas se vocês prestarem atenção, no verso 9, ele já começa dizendo assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso. Olha só, esse Pai aqui, no aramaico é Abba. E Abba não é só pai, é papai. Papai. Então é papai nosso que estás nos céus. Qual é aqui o pronome aqui? É nosso, já não é individual. Então aqui ele está deixando claro que ele não está negando a eficácia da oração em público. Ele recriminou o comportamento, a motivação de estar ali em pé fazendo a oração. Mas em seguida, quando ele faz a chamada para a oração, né, que ele quer ensinar, ele invoca uma coletividade. Aí já não é o individual, porque ele diz, papai nosso, não é papai meu, é papai nosso que está no céu. Então essa oração do papai, o Pai Nosso, é uma oração pública. É uma oração que se faz em público, com uma congregação, com um grupo de pessoas. Então, Papai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Por que ele não diz só Papai, sem especificar que ele está no céu? Porque Jesus queria tirar a atenção deles para a figura paterna da terra. Muitos não têm uma boa experiência com seus pais. Há pais abusivos, há pais ausentes, há pais violentos. Então ele tira a mente do povo ali. Vocês agora estão conversando com o papai, mas é um papai que não é o papai da terra. É um papai que habita nos céus. Não está tirando o papai do céu para longe da gente, porque a gente tem a tendência a achar que está no céu, então está longe de nós, né? Muito pelo contrário, ele está dizendo que esse papai do céu, ele está no céu. Porque aonde ele estiver, o céu será ali. Haverá um momento que ele vai fazer a vontade dele aqui na terra. Então ele vai trazer o céu para a terra, com a presença dele. Então você pode estar numa choupana, você pode estar numa mansão, você pode estar no mercado, você pode estar no seu quarto. Mas se você invoca a presença do papai do céu, o céu vai estar onde você está. Porque você chamou a presença do papai do céu. Você entrou na presença do papai do céu. Ok? Então Jesus acrescenta esse detalhe. Que estás no céu. Para nos chamar a atenção. Que ele é um papai. Mas é um papai diferente. Se o seu papai é abuso. Se o seu papai é violento. Se ele é ausente. Eu estou falando para você do papai que está no céu. Por isso que ele acrescenta isso. Aí ele diz, santificado seja o teu nome. Por que ele está colocando essa questão de santificado seja o teu nome? Porque nós, como pecadores, nós não podemos santificar o nome de Deus através do nosso louvor, através das nossas palavras.
Nós não podemos santificar. Mas Jesus quer que a gente entenda que nós vamos entrar na presença de um ser que é santo, perfeito. E por entrar na presença dele, a gente tem que evocar essa santidade para que a gente entenda que é preciso respeito. É preciso respeito. Exatamente. Você está diante de mim, diga que você vai. Então a gente vai ali se ajoelhar. Vai de coração aberto, porque ele é papai. Mas vai com respeito, porque ele é santo. Tem até aqui uma expressão aqui. A presença dele santifica os lugares. Santifica. Tem até aqui uma expressão aqui que Ellen White ela coloca, ela diz assim: ao orar, penetramos na sala de audiência do Altíssimo e devemos ir à sua presença possuídos de santa reverência. Os anjos velam o rosto em sua presença. Os querubins e os santos serafins aproximam-se de seu trono com solene reverência. Quanto mais devemos nós, seres finitos e pecadores, apresentar-nos de modo reverente perante o Senhor, nosso Criador. Vocês entendem? Então, Ele está aqui. Nós só estamos aqui porque o Espírito Santo, com a benignidade de Deus, nos atraiu até aqui. Eu estou com uma missão de trazer a mensagem, mas vocês estão aqui porque vocês vieram para ouvir a mensagem, vieram para estar comigo. Então, tenham consciência de que não está apenas nós aqui. O céu está aqui. Amém. O céu está aqui. O Senhor está aqui nesse lugar. Então, se aqui tem alguém triste, se aqui tem alguém preocupado, ansioso, aquieta, porque Ele é Deus. De alguma forma, esse problema será resolvido. Olha, eu vou ter um testemunho para contar a vocês, mas vou deixar um pouquinho mais para frente, né? Aí ele diz assim: venha o teu reino e faça a tua vontade. Venha o teu reino. É importante que a gente entenda isso, que há essa promessa da vinda do reino de Deus para cá, para a terra. Mas a gente tem que entender que esse reino já está aqui. Porque quando Jesus fechou a carpintaria dele e ele começou a agir como o Messias, né, curar, a levar a mensagem do reino, ele trouxe o reino de Deus. A partir do momento que ele nasceu, já foi o reino dos céus aqui conosco. Porque Jesus é Deus conosco. E onde está Deus, ali está o reino dele. Por que é importante a gente ter essa compreensão do reino dos céus? Porque aqui não está só o reino de Deus. Aqui nessa terra, nós estamos também com o reino dele. Jesus mesmo disse que ele é o príncipe deste mundo. E que ele está aqui. Apocalipse diz que ele foi expulso quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Satanás e os anjos não puderam mais ter acesso aos outros mundos. Então eles foram jogados para a terra. Eles estão confinados aqui desde a cruz de Cristo. Eles não podem mais sair da terra. Eles estão presos aqui. Então foi aqui que eles estabeleceram. E eles não são poucos, tá? A Bíblia diz que foi uma terça parte de miríades e miríades. Então, toda a raiva dele por estar aqui, toda a raiva dele por saber que o tempo dele vai acabar, ele joga em cima de nós. Porque nós somos o objeto de amor de Deus. Então, todo sofrimento que ele puder causar ao ser humano, ele causa. Ele causa a doença, ele causa. E não importa se é filho de Deus, se é de pessoas que não aceitaram ainda Deus, não importa. Estamos nesse mundo, é como diz aquele personagem que representa Jesus naquele seriado The Chosen, né? Ele diz: enquanto esse mundo for mundo, muitos ossos vão ser quebrados. Muito choro ainda vai acontecer, né? Muita morte vai acontecer. Porque nós estamos aqui. Faz parte desse mundo aqui, porque o inimigo está aqui. Mas, quando o reino de Deus definitivamente concluir a sua obra, tudo isso será fim. Então, o nosso semblante será novo. E foi esse semblante que os discípulos contemplaram Jesus. Apesar de todo aquele dor que ele tinha passado durante aquele dia, eles contemplaram o Mestre em paz.
E eles quiseram entender o que é que tinha naquela oração que fazia com que aquele mestre que estava enfrentando tanto problema, tinha tido um dia tão pesado, estava ali, pleno da presença de Deus, na fisionomia dele. Né? Aí ele diz, venha o teu reino. Então a gente tem que pedir ao Senhor que o reino dele realmente se faça aqui nessa terra, porque a gente precisa dele para ter paz, para ser feliz, para ter encorajamento, para ter força, porque só através do Espírito Santo conosco é que a gente tem condição de enfrentar esse mundo aqui. Aí ele faz um outro pedido também, e ele diz assim, antes ainda, no finalzinho do verso 10, ele diz, quando ele diz que a tua vontade seja feita na terra como no céu. Porque no céu, a vontade dele tem que ser cumprida, porque os anjos têm prazer nele. Nem questionam. Alguém questionou, se rebelou, saiu de lá, porque não tinha mais ambiente para ele. Mas aqui na terra é importante que a gente entenda que a gente precisa buscar a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Está aqui dentro, na sua palavra. Mas se eu pudesse citar um verso nessa noite, eu citaria Miqueias 6, 8, quando ele diz: o que é que Deus te pede ao homem, senão que ames a justiça, que busque a paz? Aí é loucura num mundo desse que é de violência e de guerra, a gente deseja a paz, mas é aí que a gente tem que desejar, porque aquilo que faz falta é o que a gente dá mais valor. Né? A justiça é o que a gente tem que buscar sempre. A justiça, né? A justiça em todos os seus sentidos, a justiça nos tribunais, a justiça para aquele que está preso sem ter sido tido em julgamento, ou para um doente que está precisando de uma medicação e que não tem condição e que pleiteia nos tribunais para que o governo dê essa justiça, essa medicação. Então a gente tem que se aliar com esses tipos de demandas de justiça, de lutar pelos que estão desfavorecidos, né? Mas principalmente de amar a justiça de Deus. Essa que nos traz da condição de injustos para justos, essa justiça que nos é imputada, porque não temos mérito nenhum. Nós temos que desejar essa justiça, porque somente através dessa justiça a gente vai conhecer a santificação. Vocês entendem o conceito da justiça imputada? Somos pecadores. Temos uma natureza herdada geneticamente para o pecado. Geneticamente nós somos convidados a pecar. Somos levados a fugir de Deus, a não buscar Deus, porque a nossa natureza é caída. Nós fomos gerados depois da queda de Adão e Eva. Então nós herdamos essa natureza caída. E essa natureza por si só, ela não busca Deus. Ela não busca. É preciso que Deus venha em nosso socorro através do Espírito Santo, nos atraia com a benignidade e o amor de Deus, trabalhe em nós o convite para andar nos caminhos do Senhor. Quando a gente aceita pelo livre-arbítrio, o Senhor nos pega dessa condição de injustos, de impuros, e Ele imputa em nós uma justiça que nós não temos mérito nenhum. Que é a justiça de Cristo. Essa justiça imputada em nós, e através do Espírito Santo, vai trabalhar em nós, no nosso dia a dia, até a volta de Jesus. A gente passa por esse processo de santificação e a glorificação, que é a liberdade que nós vamos ter dessa genética, dessa natureza caída. Por ocasião da volta de Cristo, nós vamos então receber a glorificação. Então, nesse momento da glorificação, nós vamos ficar livres. Aí a gente vai voltar a ter a imortalidade. É aquilo que o apóstolo Paulo diz, que é corruptível, deixará de ser corruptível e ganhará a incorruptibilidade. Tá? Então, é importante que a gente busque essa justiça que Deus quer nos dar. Aí, prossigamos. Aí ele diz no verso 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Gente, o pão nosso não é o meu pão, é o pão nosso. Então, a Bíblia está dizendo aqui que quando eu pedir ao Senhor o pão para mim, eu tenho a obrigação de pedir também o pão para o meu próximo. E quem é o meu próximo? É todo aquele que não sou eu. É o meu inimigo. Você já pensou em pedir pão para o inimigo? Não vale fazer escolha. Jesus diz que a gente tem que amar o nosso próximo. E ele ainda diz
amar quem a gente conhece, os amiguinhos, os irmãos da igreja, é bem facinho. Mas amar aquele que nos dá rasteira, amar aquele que deseja mal para a gente, é um verdadeiro exercício. Não é fácil amar o mundo, mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é que a gente ama. E a gente precisa aprender a andar na vontade do Senhor. Porque se a gente não aprender a amar, a gente vai ter dificuldade para perdoar. E se a gente não perdoar, a gente não vai receber o perdão de Deus. Porque como é que a gente pode receber o perdão de Deus com o coração carregado de rancor, de mágoa, de ódio por alguém? Não dá. O Espírito Santo não vai ser colocado na vida de ninguém se ela está cheia de si própria, cheia dos próprios sentimentos. É preciso que a gente seja esvaziada do próprio eu, para que o Espírito Santo possa ser derramado em nós. Somente assim. Olha, está vendo aí uma divulgação aí do movimento que está tendo nos Estados Unidos. Precisa que a gente tenha muito calma, muito cuidado com essas coisas. Porque a palavra de Deus nos adverte que nos últimos dias nós veríamos manifestações sobrenaturais. Manifestações tão sérias, tão fortes, que, se possível, danaria até os próprios escolhidos. A gente pode perder o verdadeiro derramamento do Espírito Santo se a gente se embalar no falso derramamento. Então, precisa ter muito calma, muito cautela, vamos observar. Vocês ouviram falar, né? Tem um grupo de jovens que ficou depois do culto, numa igreja, e ficaram orando, poucos, e de repente eles não quiseram mais sair da igreja, ficaram, e a coisa foi sendo online, e começou a vir gente de toda parte dos Estados Unidos para aquela igreja lá, e se juntar aqueles jovens. Hoje, então, há mais de 100 horas lá, em verdadeira invocação, e eles estão dizendo que é um novo derramamento do Espírito Santo. Então, eu não vou dizer nada agora, porque a gente tem que observar as coisas primeiro. Mas é preciso ter muita cautela, vamos ter muito cuidado, porque daqui para frente nós vamos ver muita coisa. Muita coisa. E a gente precisa ter muito cuidado. O mundo já está se organizando com o governo mundial. A gente precisa ter muito cuidado, precisa conhecer bem a vontade do Senhor, para a gente não embalar nesses movimentos aí que podem acabar tirando a gente do caminho da verdade. Tá certo? Lembrem de uma coisa: Deus não trabalha com emoções. Deus deseja um culto racional. Ele diz que quer um culto racional. Todo culto que vai muito para a emoção é um culto que tende a se acabar quando a emoção acaba. Entendeu? Aí o que vai ficar é só o vazio. Então não é esse tipo de relacionamento que Deus quer através do Espírito Santo conosco. Ele quer um relacionamento que cresce, que cresce, que cresce, que cresce, que cresce. Um contínuo crescimento. É onde a gente vai entendendo o próprio eu e vai se entristecendo com o próprio eu, vai buscando a mudança, pedindo a mudança. Porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu contar um testemunho que aconteceu comigo. Eu tenho o hábito de sempre orar antes de sair de casa. Mesmo que eu vá na esquina, eu sempre faço minhas orações. E nesse dia, eu tinha tido uma experiência com a minha menina. Eu adotei uma menina com 5 anos. E ela veio cheia de coisas, né? Eu luto até hoje com ela porque há uma luta espiritual muito forte. E eu tive manifestações mesmo espirituais em casa com ela, né? E ela me fez uma pergunta. Ela só tinha 5 anos. E ela me fez uma pergunta. Por que é que eu fui fazer oração com ela, vi vídeo para ficar de joelho, ela se recusou a ficar e tudo mais? Por que a gente tem só que orar a Deus, porque não pode orar o diabo? 5 anos. Aí eu disse, então você vai ter que ter uma experiência com o Papai do Céu para você entender a diferença de um para o outro. Porque os dois são reais. Eles existem. E você vai ter que ter a sua experiência. Por enquanto, você fica ouvindo, cada um está ensinando para você. Você já veio de toda uma formação, estou ensinando, você vai escolher o que você quer fazer, da sua vida, o que você vai aprender. Quando nós vamos sair, eu disse, olha, agora vamos orar, porque nós vamos no supermercado, e nós vamos a pé, porque eu quero ir conversando com você. E fiz a oração. Eu andei um quarteirão, mais ou menos. Quando eu estava subindo, no segundo quarteirão, na calçada, uma voz muito forte me disse,
Olha, ali mesmo, eu peguei ela, juntei ela para mim e disse, vamos orar. Ela disse, de novo, eu disse, sim, Papai do Céu falou agora com a mamãe e nós vamos orar. Aí eu fiz a oração ali, discretamente na rua, e segui andando, mas fiquei naquilo, né? Acabado de orar, ela tinha 5 anos. Eu pensei comigo, ele tinha acabado de adotar ela. Aí eu disse, por que Deus? Por que eu tive que orar de novo? Pensei, né? Quando a gente foi atravessar a rua, eu escutei uns passos correndo aqui atrás. Quando eu me virei, eu já dentro de casa com um assaltante. Né? Aí ele se assustou, porque ele já não me pegou de surpresa. Eu me virei de uma vez, né? Porque eu queria ver o que era aquela carteira aqui. Aí, isso era 9 horas da manhã, ele começou a gritar. Se o não fez comigo, aí disse, eu vou te matar, eu vou te matar. Né? Eu vou te matar, eu vou ali buscar uma faca. E eu estava passando na calçada mesmo, assim, próximo, que no fim aqui entrando, era uma favela. Como eu moro ali muito tempo no bairro, a gente já tem costume, né? Aí eu disse, isso, a coisa é séria. Aí ela começou a chorar, eu para trás, né, de mim, e fiquei como barreira entre ela e o cara, né? Aí ele correu para dentro. Quando ele correu, aí eu disse, agora eu entendi. Aí eu peguei e disse, vamos mudar o caminho. Corri para poder ver se eu conseguia pegar o ônibus, né? Quando eu estava na parada do ônibus, eu vi que ele vinha mais 2. E ele vinha assim, como que estivesse calculando a pessoa, né? Então aí eu vi que não ia dar tempo. Eu entrei na farmácia e disse para o dono da farmácia, fique na porta do seu estabelecimento, eu vou me esconder aqui de trás do balcão. Faça de conta que não tem ninguém, porque eu acho que aqueles 3 ali estão me procurando. Vocês querem me assaltar? Eu disse, é. Aí eu me sentei, só que o balcão dele era todo de vidro, então dava pra ver a gente. Aí ela começou a chorar, eu disse, não chore, o Papai do Céu vai nos proteger. Você viu que ele pediu pra gente orar? O Papai do Céu sabia que ele tinha um mau planejamento no coração dele, e ele queria, então o Papai do Céu nos deu o livramento, não chore, eles não vão fazer nada conosco. De fato, eles passaram, não olharam nem para dentro da farmácia. Quando eles passaram, aí o rapaz da farmácia disse, deu um ônibus, como que dá tempo? Aí eu corri e subi no ônibus com ela. Aquela experiência não foi para mim, aquela experiência foi para ela. Depois daquele dia, nunca mais ela fez aquele tipo de pergunta. Entendeu? A experiência já foi outra com ela. Mas eu coloquei esse testemunho para vocês, porque eu queria falar aqui para vocês, o verso 13, quando ele diz assim, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quando Jesus pede para a gente pedir na oração, para Deus nos livrar do mal, é porque existe uma acusação de Satanás, que ele diz que todo ser que adora a Deus, só adora porque Deus dá a proteção dele. Aí lembra da história de Jó? Tira tudo e eu quero ver se ele continua. Essa mesma acusação ele continua fazendo em relação a nós. Então Deus, para poder fazer certas coisas, ele precisa que a gente dê a nossa permissão para que ele faça o agir dele na nossa vida. Então, ele quer que a gente use o nosso livre-arbítrio e dê para ele, no sentido de que, Senhor, me livra do mal, me protege. A gente tem que pedir, porque se Satanás vier acusar, ele diz, não, eu fui livrar meu filho porque ele me pediu. Então, eu penso que, além daquela experiência para ela, naquele momento, no mundo espiritual, que eu não entendo, que eu não vi, Deus está lá no futuro, vai dizer, houve alguma coisa que Deus precisava que eu pedisse a proteção dele de uma forma diferente da que eu tinha pedido antes de sair de casa. Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? Então, sempre peçam nas orações a Deus proteção e digam que vocês estão dando autoridade a Deus para agir na vida de vocês, para dar a proteção de vocês. Porque nós lidamos com ele que é real, que é cruel, que é mau. Ele não tem bons pensamentos. Ele só deseja nosso sofrimento, a nossa tristeza.
E a gente não precisa se preocupar com ele, porque ele é vencido, ele é derrotado. E o Senhor é quem peleja por nós. Nós temos a divindade, a trindade. Vocês imaginem que ele é tão grande, que ele criou essas bilhões, essas galáxias, tudo isso, que são obras dele, que não pode ser maior do que ele. Ele diz que conhece cada estrela pelo nome dele. Vocês já imaginam a quantidade de bilhões de estrelas que existem? Ele conhece pelo nome de cada um. Vocês acham que por ele ter dado o filho dele na cruz do Calvário, por cada um de nós, ele não vai saber meu nome? Não vai saber teu nome, Cláudia? Sabe que quando Paulo se converteu, ele disse assim, tu vai agora lá para casa dele, que mora ali na beira-mar. Ele ainda disse onde morava. Quando ele mandou construir o templo lá no deserto, que era o tabernáculo, ele disse para Moisés, vá procurar o filho de fulano de tal, porque ele tem habilidade para trabalhar com o ouro, com a arte. Deus sabe sim as nossas vontades, onde a gente mora, ele sabe o que, é que a gente faz de faculdade, ele sabe onde é que a gente trabalha, ele sabe todos os nossos pensamentos, mas ele não é invasivo, ele é um Deus que ama ser convidado. Está lá em Apocalipse, existe uma porta e bato, ele está do lado de fora. Eu bato, se você abrir, eu entro, sei com você e você sei comigo. Então aqui nessa oração, o Senhor está ensinando para a gente como é que a gente tem que se relacionar com o Pai. Do mesmo jeito como ele se relacionava com o Pai. Ele nos deu, sabe, essa liberdade da gente adentrar, como eu li essa parte que a Helena te coloca, né? Adentrar lá onde ele está, pela fé. E se ajoelhar ao lado dele, se ajoelhar aos pés dele. E em nome de Jesus, pedir as bênçãos que a gente deseja para a nossa vida. Porque Jesus abriu esse caminho para nós. E a gente pode pedir as bênçãos, a gente pode pedir. Você quer um carro, você peça. Mas saiba que Deus tem muito mais que um carro para dar você. Então não está preocupado com essas coisas materiais, porque isso aí a gente consegue trabalhando. Entendeu? A gente consegue trabalhando. Então a gente não deve ir para Deus só para pedir essas coisas materiais, não. Porque isso aí, ele já nos dá força, saúde, emprego, trabalho, dá tudo isso para a gente conseguir. Deus quer dar um maior, que a gente não consegue pelas nossas próprias forças, que é a paz em meio à confusão que está nesse mundo. A esperança, ainda que a gente esteja num leito. Eu enfrentei o câncer, eu não era nem para estar aqui conversando com vocês. Eu era para estar mais muda. Mas o Senhor me deu minha voz de volta. Porque os 8 profissionais que eu consultei, eles disseram que eu não ia mais falar. Mas o Senhor me deu minha voz de volta. Um dia eu estava descendo a escada e eu disse, eu quero cantar de novo. Porque eu não tenho voz boa para cantar, eu sou muito desafinada. Mas eu disse, quando eu estou sozinha, eu gosto de cantar. Aí eu disse, Senhor, eu quero cantar. Quando eu disse cantar, minha voz voltou, meus irmãos. Amém. Então peçam, Papai do Céu, aquilo que tem, que está entristecendo você, aquela coisa que você ainda não conseguiu vencer no meio espiritual. Procure o Senhor vai ouvir, o Senhor vai me ajudar. Porque Ele tem amor por você. Ele não mede esforço, Ele deu o filho dele, um filho que Ele tinha, que era amado, Ele deu para que Ele viesse morar aqui conosco. Vocês acham que Ele vai negar outra coisa? Não vai. Agora, se Ele não dá do jeito que você está pedindo, é porque não é. É por isso que aqui diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando a gente ora, a gente apresenta a nossa vontade para Ele, mas a gente diz, Pai, seja feita a tua vontade. Aí a gente pede a Ele para Ele nos perdoar. Mas pede a Ele para nos perdoar com o coração tranquilo e livre de rancor, de mágoa, de raiva de alguém. A gente tem que aprender também a perdoar. Para que a gente possa chegar diante do Pai e pedir perdão a Ele, na certeza plena de que o perdão virá da parte dele. Né? Porque no verso 14 ele diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará
Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Você quer perdão? Perdoe. Você não consegue perdoar? Conversa com o Espírito Santo e pede a Ele para te ajudar a perdoar. Eu vou contar só uma última e a gente encerra. Eu fui morar um tempo fora, meu esposo foi fazer doutorado fora, e fui morar com ele. E uma amiga que estava voltando me indicou uma casa lá para eu morar. E eu fui, cheguei lá, era uma casa muito velha, até no começo. Ela morava no andar de baixo, no andar do meio. Ela alugava um porão para os jovens e alugou o sótão lá em cima, eu fui morar em cima. Né? Era uma casa bem velha, sabe? Bem velha mesmo, assim. Bem estranha mesmo, né? Tinha uns quartos, eu mantinha os quartos fechados, cheio de cama, né? Porque ela alugava para várias pessoas. Só, gente, que meu esposo ia trabalhar, meu filho, às vezes eu deixava meu filho na escola, e eu ficava sozinha. E tinha um barulho muito estranho nessa casa. Era já inverno, e quando o inverno você não fica de janela aberta. Não tinha vento, não tinha nada. A princípio eu não me atentei para nada, mas era um barulho muito cômodo, né? Aí eu saía da cozinha e ia lá para o quarto onde estava o barulho e cessava. Aí eu percebi que havia algo de estranho naquele lugar. Cheguei até a chamar a condessa, mostrei para ela, pedi para ela subir, ela me arranjar a escada para eu subir, e ver que tinha assim, um teto, tinha tipo uma janelinha, né? Eu queria ver se ela estava solta. E eu ia pedir permissão para ela, perguntar umas fitas dessas, mas sabendo eu que não tinha vento de hoje para bater aquilo. E ela feia, ela me botou a escada, ela me botou o disse, não tinha nada demais, não. Eu disse, vou mais me incomodar. Sabe o que eu fiz? Enchi a casa de hino. Hino. Enchi a casa de hino. Porque eu pensei o seguinte, se for coisa do inimigo, ele não vai suportar estar aqui. Porque aqui vai ser um ambiente de louvor a Deus. E acabou. Simplesmente acabou. Aí eu fui, depois que passou o Natal, outro dia eu pedi meu esposo para a gente ir para um outro, porque eu queria mudar a escola do menino, eu queria ir para outro bairro, né? Aí a gente foi. Quando essa minha amiga veio me visitar, ela disse para mim, você nunca viu nada naquela casa, não? Aí eu disse, então tu já sabia que tinha coisa ali, não é porque eu sabia que tu era crente, essas coisas não aparecem para mim. Mas ela disse que a menininha dela, que tinha idade do Israelzinho na época dos 4 anos, tinha um senhor que todo dia vinha conversar com ele. Ela se entupia de remédio para dormir, porque ela não aguentava deixar a criança sozinha. Então, é real. Ele é real, ele existe. E ele não traz coisas boas. Então, a gente tem, a nossa luta é uma luta espiritual. Luta espiritual, a gente usa armas espirituais. E quais são as armas espirituais? O apóstolo Paulo diz, capacete da fé, então tem que ser a oração, tem que ser a palavra de Deus. A gente tem que andar com Deus para poder a gente estar em condição de vencer as nossas lutas espirituais. Então, em casa, meditem mais sobre essa oração. Procurem dar um momento de oração de vocês, um momento de real encontro com Deus. Não façam uma oração apressada. Se estiverem cansados, mesmo assim se ajoelhem. Ou então se deitem. Estão muito cansados, se deitem. E ali conversem com Deus, nem que vocês adormeçam conversando. Mas não deixem de orar. Não deixem de orar quando acordar. Não deixem de orar quando dormir. Não deixem de orar quando você na sua mente se lembra. E orar sem cessar. Essa é uma coisa tão forte assim. Eu sou meio cético para essas coisas. Eu respeito de ser cristão e saber que elas existem, mas eu sempre fui muito cético com isso. Nunca. Mas na antiga casa que eu morava, que hoje funciona no meu escritório, logo quando eu comprei, uns 12 anos atrás, os pedreiros que trabalham comigo, muitos deles trabalham comigo até hoje, eles diziam que viam algumas coisas
Porque eles moravam numa cidade, foram para eles ficavam na casa dormindo e eles se assombravam com muitas coisas que aconteciam. Via coisa em janela, não sei o quê. E eles falaram para mim isso, né? Não, isso é bobagem. Mas aí a casa, quando nós chegamos e tal, e teve todo um ambiente, e etc., culto, e música. Nunca, as minhas meninas ficavam sozinhas em casa. Elas sabiam da história que elas ouviram, mas elas disseram que nunca tiveram nenhum tipo de coisa desse tipo. Uma vez, uma menina que chegou para trabalhar em casa, ela disse que estava sozinha, ela disse que viu um posto na janela. Ela, mas a gente nunca teve nem barulho, absolutamente nada. Então, pois é. O mais importante é que Deus é todo-poderoso, Deus é maior, e a gente não deve ter medo. A gente deve só entregar a vida da gente a Deus, confiar nele, ficar em paz e ter uma vida de adoração, de louvor, de oração, de leitura da palavra. Porque, queridos, olha, até Jesus voltar, nós vamos ter que enfrentar, né? Enfrentar esse mundo com as suas dificuldades. E pouco antes de Jesus voltar, esse mundo vai entrar numa confusão tão grande que se a gente não se fortalecer agora, vai ser muito triste a nossa angústia lá na frente. Então, esse é o momento, né? Esse é o momento. Então, essa oração do Pai Nosso não é para ser uma oração decorada, mas é para ser uma oração inteligente. Né? Inteligente. No sentido de que eu sei o que eu estou dizendo e eu sei o que, é que eu espero que Ele faça. Né? Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Boa noite, já quer falhar. Amado bom Deus, que está em nos céus. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado e o Senhor tem nos dado a tua vitória. Agora que vamos para o nosso lar, para a nossa casa, pedimos as tuas bênçãos, Senhor, por todas essas pessoas que estão aqui, por suas famílias. Também te pedimos por quem está nos acompanhando através das redes sociais. Que a tua bondade e a tua misericórdia, Senhor, as alcance nesse momento. Que o teu santo rosto, Senhor, resplandeça sobre cada um de nós. Que o Senhor nos dê a tua paz. Fica conosco, Senhor, que te pedimos hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos.